que é a cultura ocidental? É o encontro entre Jerusalém e Atenas no cristianismo. A cultura é sempre mutável? Sempre. O Brasil é parte da cultura ocidental? Mais ou menos. A Argentina é mais. A cultura ocidental é tão ruim como diz a esquerda americana? Claro que não. A esquerda americana é cultura ocidental e bem chiquinha. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a tal da cultura ocidental. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, a gente foi às ruas perguntar para as pessoas o que elas entendem por cultura ocidental. Vamos ver o que elas responderam. Para mim, cultura está nos nossos hábitos, costumes, a forma como a gente se veste, né? E tendo em vista que tudo isso muitas vezes pode, inclusive, impactar nos nossos relacionamentos do dia a dia e até mesmo num processo de negociação. Não sei muito bem definir o que é cultura, mas eu acho que a cultura a gente consegue perceber ela no nosso dia a dia, na forma que a gente se veste, o estilo de viver, a alimentação. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. A cultura ocidental é a influência que a gente tem e o que os outros têm sobre a gente em relação à música, à dinâmica de trabalho e tudo que envolve cultura. Então, a arte em geral é tudo muito influenciado. Tudo que está relacionado com arte, não só arte, mas maneira de se vestir, maneira de falar, maneira de se alimentar. Cultura é isso, é o diferente que nos chega ou a gente procura. Tudo que abrange, seja línguas, música, teatro e muitas coisas, né? Comida também é uma forma de cultura, você conhecer coisas diferentes. Para mim, tudo que se baseia é isso, cultura. Tudo que envolve um país, uma nação, as histórias, coisas cotidianas, desde um que acontece no aniversário até festivais num país. É a identidade de um país, de um local. Para mim, cultura é trazendo seu próprio eu, trazendo suas fontes, sua variedade. Cultura ocidental, no meu modo de entender, ela tem uma grande vantagem, porque ela deixa as pessoas escolher o caminho que desejam, tanto no seu comportamento, como na sua responsabilidade. Veja bem, grande parte deles ficou definindo cultura e deixou, digamos, o adjetivo de fora. E cultura é um conceito assaz complicado mesmo. Muito do que eles falaram está certo. Língua, comida, modo de se vestir, modo de ver o mundo, música, arte, né? Alguns entendem que a cultura se constitui assim como uma espécie de tecido, um tecido onde as várias partes vão se integrando para forjar, no sentido não de falso, de constituir uma identidade em que você se encontra, né? Por exemplo, recentemente no Carnaval, não sei se foi a Margareth Menezes, a ministra da Cultura, se não me engano, que falou que o Carnaval é a cara da cultura brasileira. Está vendo? Né? Bom, dito isso, portanto, cultura é um conceito, às vezes, muito vasto. Do que eles falaram, o último foi o melhor. Na realidade, ele estava falando da invenção do sujeito autônomo, liberal burguês, que é uma invenção ocidental. Quando a gente fala ocidental, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é alguma coisa que foi se constituindo entre o que se chama Oriente Médio, a partir da experiência do povo hebreu, judeu. Por isso a gente fala, a cultura ocidental é o encontro de Jerusalém e Atenas, porque é o encontro da tradição antiga hebraica com a tradição grega antiga, Roma, um pouco posteriormente, a constituição do cristianismo. Isso são as matrizes que vão constituir o tecido da Europa Ocidental, ou seja, os países que estão, Alemanha, Áustria, que é um pouco para o leste, França, Inglaterra, Espanha, Itália. E, portanto,
algumas coisas que as pessoas falaram ali, por exemplo, o modo como a gente enxerga a si mesmo. Isso também é influenciado por qualquer cultura, não só a cultura ocidental. Mas é normal que as pessoas tenham dificuldade de definir tanto cultura quanto cultura ocidental. Mas tem outro sentido também, quando ela fala que é a cara do Brasil, o carnaval, talvez ela não leve em conta que a cultura é mutável, como você lembrou no começo do programa? A percepção de que a cultura é mutável não é alguma coisa que as pessoas percebam no senso comum do dia a dia. Elas têm a tendência de aprender isso de modo estático. E, portanto, se o carnaval desaparecesse do Brasil, ou se ficasse 10 anos de pandemia e todo mundo esquecesse o que era carnaval, ou deixasse de dar dinheiro, podia desaparecer e aí sumia essa cara da cultura brasileira que ela diz que é o carnaval. Mas sabe onde é o melhor exemplo que a gente vê que as pessoas apreendem a ideia de cultura como algo estático, quando na realidade não é? Nas religiões. As religiões são cultura, né? Típica cultura, né? E as pessoas, normalmente, quando estão dentro de uma religião, elas apreendem aquela religião como estática. E é possível, vou dar um exemplo absurdo, mas é possível que em algum momento alguém chegue a pintar um quadro que Jesus tinha cara de ET, ou que Jesus seja um homem trans. Entende? Estou exagerando o argumento. Para dizer que por exemplo, sempre se representou Jesus com tipo olho azul, loiro, que provavelmente era muito difícil no Oriente Médio, naquela região. Mas como Jesus Cristo virou um personagem europeu, né, apesar de que não era, virou um personagem europeu, então normalmente se representa ele com cara, sei lá, de alemão, sabe? Alguma coisa assim. Isso é típico de como a cultura se mexe, a religião é uma cultura. Então a cultura se mexe, a cultura é mutável, a religião é uma cultura. E, recentemente, surgiu essa expressão apropriação cultural, que define mais ou menos o momento ou a prática de alguém pertencente a uma cultura emprestar elementos de outra cultura e fazer isso indevidamente. Então, o famoso caso das tranças afro, por exemplo. Uma pessoa branca usar tranças afro é um caso classificado como apropriação cultural. E daí, no plano mais marxista, existe essa leitura de que isso sempre envolve uma relação de poder. Então, isso faz com que isso acontece sempre de um grupo dominante em relação a um grupo dominado. Você acha que a cultura é algo que se possa ser apropriado, que alguém pode tomar do outro? Eu entendo o seguinte, apesar de que alguém pode dizer, o argumento é, vocês escravizaram os negros e agora vocês querem usar as tranças dos negros, por exemplo, e, portanto, como vocês são opressores, então vocês não podem usar um elemento da cultura oprimida. O contrário pode, mas não nesse sentido. Eu acho que isso, na prática, acaba se complicando no cotidiano. E aí, a sua pergunta final, acho que essa ideia de, então, a cultura é minha, acaba se constituindo num processo assim de você pegar um povo e colocar ele dentro de uma espécie assim de aquário, onde ele vai ficar ali reproduzindo a cultura dele, apartado do movimento cultural dinâmico do mundo, que sempre foi meio selvagem. Esses temas, eles são insolúveis, mas eu tendo a acreditar que esse conceito de apropriação cultural, ele funciona legal na mídia, no marketing, para a gente conseguir emprego, conteúdo audiovisual, para processar a gente. Porque eu fico imaginando, por exemplo, o candomblé é uma religião de matriz africana, com certeza. Um branco que pratica o candomblé está fazendo apropriação cultural? Mas agora está cheio de branco no candomblé. Tem. Mas está fazendo apropriação cultural? Porque se veste com roupas africanas e cultua orixás africanos. Como é que é isso? Então, eu acho que cultura é promíscua. A espécie humana é promíscua. Ela se mistura. Vamos ver agora uma cena do filme A Maçai Branca, de 2005. Ele mostra uma turista suíça que se apaixona numa viagem por um guerreiro maçai. Guerreiro e ela. Ele fala para ela,
ela está enfeitiçada, né? Então, você não pode tocar nela. Ou seja, é outro planeta, né? Ela, uma suíça europeia, ocidental, que acha que é ciência, ela está com problema no parto, isso acontece. Ela acha que tem que se levar a moça para uma cidade, para um hospital e pede ajuda. E as pessoas ficam do lado, inclusive o guerreiro, dizendo não toca nela, não mexe nela. Ou seja, das funções da cultura é valorar as coisas, interpretar as coisas. Então, eles interpretam de uma forma, como a gente pode imaginar que a gente interpretava, sei lá, no Neolítico ou no Alto Paleolítico, né? E ela interpreta como uma moderna, né? Ocidental, não. Tem que levar, ela tá morrendo, como a gente não vai cuidar? É um absurdo. Essa história termina mal, né? Ela volta para a Suíça, né? É evidente, né? Ela fica louca, os dois se apaixonam, mas é impossível o convívio. É uma pena. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir do que é feita a cultura ocidental. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o que é a cultura ocidental. E daí, Pondé, eu te pergunto então, se a cultura é mutável, a cultura é dinâmica, a cultura ela é feita de várias camadas e de vários tecidos, mas tem algo que a estrutura, que a compõe. Do que é feita então a cultura ocidental? Do que é feito, do que foi formado? Do mundo hebraico. Por quê? Porque esse mundo hebraico ele vai ser carregado pelo cristianismo, para dentro do cristianismo, né? Vai virar Velho Testamento. Jesus Cristo, que é um dos pilares do universo ocidental, ele era judeu, ele vem desse universo, né? Que forma muito pensamento ético, muito pensamento político, né? No sentido, por exemplo, da crítica à opressão, está no profetismo hebraico do Velho Testamento, que vai fazer tradição na Revolução Francesa, no marxismo até hoje. Um outro elemento fundamental é a Grécia. É o nascimento da filosofia na Grécia. É esse movimento de querer entender o mundo não a partir de narrativas cosmogônicas, religiosas, que a filosofia criou e foi deslizando até o nascimento da ciência, tá vendo? Então, nós que vivemos hoje, por exemplo, no Brasil, como a gente conversava no começo, o Brasil, muitos de nós nos sentimos parte da cultura ocidental. Mas os europeus ocidentais, os americanos, olham para a gente como sul global. Então, fala mais sobre isso. No começo do programa, você disse que os argentinos eram mais ocidentais que nós. Era só uma provocação ou você estava querendo falar sobre isso? Que a cultura não tem essa circunscrição geográfica, essa restrição geográfica? A ideia de cultura ocidental não segue, a geopolítica cultural não segue a geografia. A Austrália é vista como muito mais cultura ocidental do que a América Latina, por exemplo. E os argentinos? Já vou chegar nos argentinos. Então, assim, como eu estava falando antes, quando os europeus, ocidentais ou americanos ou canadenses nos veem como sul global, é porque os elementos ocidentais de nós, apesar da gente ser, na maioria, cristão, da gente falar uma língua portuguesa que é da Europa Ocidental, eles entendem que nós não somos suficientemente iguais a eles. Então, na realidade, é uma classificação que deixa de fora. Com relação ao que eu falei dos argentinos, é claro que é uma provocação. Porém, os argentinos com certeza se acham mais cultura ocidental do que nós, certo? Porque os argentinos gostam da autoimagem de que é um país extremamente europeizado, certo? Com poucos elementos do que seriam povos originários, com poucos elementos de migração que não seja do continente europeu, né? Enquanto que nós não, nós somos muito mais misturados. Agora, se você pegar um europeu ou um americano, eles vão ter na memória muito mais a Argentina e Buenos Aires do que nós. Conversamos com o antropólogo Antônio Risério para perguntar a ele o que é cultura ocidental e por que isso não é um conceito geográfico. Não existe uma ligação direta entre a Grécia clássica
e o que hoje tratamos como mundo ocidental. As relações da Grécia sempre foram maiores com a Ásia. O mundo nórdico é a apoteose do Homo faber, e isso é estranho ao mundo grego. Os gregos produziram filosofia, não tecnologia. E o que chamamos Ocidente não tem uma base geográfica. É uma entidade transhistórica de caráter planetário. O planeta em que vivemos é estruturalmente ocidental. Na África Negra, o Ocidente perdeu as batalhas, mas ganhou as mentalidades. Também o Japão criou um modo nipônico de ser ocidental. Camille Paglia dizia que as feministas precisavam estudar história e falar de imperialismo japonês. O imperialismo e o racismo não são invenções ocidentais. O racismo antinegro dos árabes é antiquíssimo. E o ridículo, que é ridículo no multiculturalismo, que é uma criação tipicamente ocidental, é atribuir ao Ocidente todos os males. O Ocidente hoje é porto e abrigo de refugiados do mundo inteiro. Ninguém foge do Canadá para ir viver no Sudão. O que o Risério fala, ele fala que o conceito de cultura ocidental é transhistórico, não é passível de ser reduzido à ideia geográfica, né? Ele chega a dizer que, de certa forma, o Japão está ocidentalizado. É capaz que muitos americanos achem o Japão mais ocidental que o Brasil, né? Nesse sentido. Agora, na fala dele também aparece a ideia de que a Grécia estava muito mais voltada para o Oriente, o que de fato é verdade, porque estava muito mais perto do Oriente. Os gregos hoje em dia gostam inclusive de dizer que enquanto eles estavam inventando a filosofia, os europeus ocidentais estavam morando em árvores. A Grécia, enquanto tal, não é propriamente o Ocidente, é uma Europa do Sul, é sudeste europeu, né? Encostado na Turquia, encostado no Líbano, em Israel, para o lado de lá. O que prova que o conceito de cultura ocidental, primeiro, ele é histórico, ele tem várias camadas constitutivas, ele tem dimensões míticas, como a batalha Esparta versus Pérsia, que se fala tanto como um mito nascido do Ocidente. Ao mesmo tempo, ele fala que existem valores no mundo ocidental que ele preza, que a gente sabe, quando ele faz esse comentário que até parece Paulo Francis, quando ele diz que quer ir morar no Sudão. Ele fala que os ocidentais perderam as batalhas da África, mas ganharam as mentalidades. Ele está se referindo ao quê? À potência de um certo modo político, um certo modo antropológico, ético, de conceber a vida, o sujeito, o contrato social, que foi se espalhando pelo mundo e que nasceu no Ocidente. Todo esse processo de organização que Roma nos legou, né? Direito, toda a Igreja Católica, herdeira do espólio do Império Romano, tudo isso vai se juntando para constituir essa identidade ocidental, que na cabeça do Risério é um valor. Pondé, a confirmar o que disse o Antônio Risério, a gente tem o caso do Dostoiévski, que é visto como um patrimônio da cultura ocidental pelos ocidentais, mas não pelos russos, né? O caso do Dostoiévski é interessante, porque ele, assim como Tolstói e outros grandes autores russos, são considerados grandes clássicos da literatura ocidental. Certa feita, os russos fizeram um volume dedicado ao Dostoiévski, né? E esse volume, só quem escreveu nesse volume foram especialistas em Dostoiévski não russos. E, na realidade, o título do livro de ensaio sobre Dostoiévski era Dostoiévski e a cultura universal. Universal, certo? Que tem tudo a ver com a alma russa, porque os russos veem Moscou como uma espécie de terceira Roma. Roma, Constantinopla, Moscou, certo? Então, a posição, como os russos se veem diante do Ocidente, sempre foi uma posição extremamente polêmica, porque a ponto de que no século XIX existiam aqueles russos chamados de ocidentalizantes, que achavam que a Rússia tinha que ficar parecida com o Ocidente.
A discussão do Putin hoje é muito alimentada por esse problema. Essa desconfiança em relação ao Ocidente, que muitos ocidentais não conseguem entender que os russos não estão muito preocupados com o que os ocidentais pensam deles. E, nesse sentido, é como se eles não fossem ocidentais. Mas, na verdade, a questão da Rússia hoje, culturalmente falando, é que a Rússia se vê como um continente de fato, euroasiano. Quer dizer, a Rússia está na Europa, mas, ao mesmo tempo, está na Ásia. Então, ela é absolutamente peculiar. Agora, ao mesmo tempo, Dostoiévski é cristão, entendeu? Então a coisa ela não é evidente. E não tem nada mais ligado à cultura ocidental do que o cristianismo. Do que o cristianismo, é exatamente isso que eu quero dizer. Não tem nada mais ocidental do que o cristianismo. Mas a Rússia, que produziu esses autores, ela é profundamente cristã. Assim como Lenin foi super influenciado por Marx, que é ocidental. Certo? Então, é uma relação um tanto ambivalente, mas dá para se compreender a ambivalência. Ela não é irracional. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre os principais traços da cultura ocidental. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o que é a cultura ocidental. Bom, Dé, no bloco anterior, a gente falou sobre as origens da cultura ocidental. E agora, quais são os traços da cultura ocidental? O que é que marca a cultura ocidental hoje? Olha, como a gente já falou aqui, esses conceitos, eles são conceitos um tanto fluidos, né? Dinâmicos, não são estáticos. Por exemplo, aquela cena que a gente viu do filme Maçai Branca, que a gente comentou e que tem uma mulher grávida e ela fala assim, a suíça, né? A branca, ela fala assim, eu não sou médica, ou seja, eu não detenho os conhecimentos científicos reconhecidos para lidar com a mulher que está dando à luz. Já o marido dela, Maçai, fala para ela, não toque nela, ela está enfeitiçada. Ou seja, uma compreensão mágica que continua a existir, inclusive entre muitos ocidentais. Né? Não é que não existe. Mas no meio da cultura ocidental tem uma característica fundamental que é essa visão científica. Né? Então a ciência é um traço importante. A mentalidade científica. Né? Aquilo que o Max Weber fala, que ficou famoso, a expressão desencantamento do mundo, que na realidade o Max Weber diz que foram os profetas hebreus que começaram a desencantar o mundo. Desencantar em que sentido? Desmagificar, é isso que o Max Weber estava falando. Desmagificar, ou seja, não olhar para uma mulher grávida que está com um problema para dar à luz, que pode ser uma criança numa posição errada, pode ser um descolamento de placenta, seja lá o que for, não olhar para ela e dizer, não toque nela, ela está enfeitiçada. Isso é magificar um parto complicado, né? Então, quando o Weber fala que os profetas hebreus começaram a desmagificar o mundo, na realidade ele estava falando, se referindo ao fato que os profetas hebreus falam que o Deus de Israel não quer sacrifícios, ele quer que você cuide dos órfãos e das viúvas. Só que esse processo de desmagificação passa pela filosofia, né, grega, e na ciência ele explode, digamos assim, né? Explode e com razoável sucesso, digamos. Outra característica da cultura ocidental que a gente pode falar é o surgimento do capitalismo, tal como a gente conhece. Esse modo de produção organizado do capitalismo que também nasceu na Europa. E aí o modo de produção capitalista se espalha pelo mundo, que é um modo de produção que está assim com a ciência. Ó. O que é a Revolução Industrial? É o uso de anteparos técnicos, científicos, para a produção a partir de uma engenharia gigantesca de produção. Né? Outro traço importante que faz parte desse conjunto, que se pode chamar de cultura ocidental, é o próprio cristianismo. Né? Essa fusão entre uma heresia judaica, que vai então
vai para a Grécia, vai para Roma, vai para a Europa do Leste, né? Para o que a gente chama de Turquia hoje, vai para a Armênia e tal, e vai fusionando a filosofia grega, né, com essa heresia judaica para dar origem ao cristianismo, é um dos fundamentos e uma das características atuais até hoje. Mas, Pondé, então, tirando o cristianismo e as suas raízes, a civilização, a cultura ocidental é constituída de coisas muito modernas, não é? O método científico é um pouco mais antigo do que o capitalismo, mas ambos são de séculos recentes. Então, o que a gente chama de cultura ocidental é ainda muito fresco. Hoje, elementos mais recentes dessa identidade da cultura ocidental, de fato, começam a partir do início da Era Moderna. Porque, aliás, foi a Europa Ocidental que inventou a modernidade, né? Então, a cultura ocidental, ela carrega a modernização dentro dela. A cena da Maçã Branca, de novo, é essa cena. Carrega a modernização. Ela gerou a modernização. Então, esse processo... Só que a modernização está muito ligada à desmagificação. A desmagificação, por sua vez, está ligada à filosofia grega, certo? Então, tem um processo nesse movimento. Agora, tem mais um elemento que caracteriza a cultura ocidental, que também é recente, apesar de ter uma raiz grega lá atrás, é a democracia. Aquilo que um dos entrevistados da Rua do Povo fala, se referiu o último senhor, que falou sobre essa ideia de liberdade do sujeito. Poder de escolha. Poder de escolha. Você pode pensar em algo mais intrinsecamente impregnado no mundo contemporâneo e identificado como uma criação ocidental do que a noção de indivíduo, de escolha individual, de você não ter que ficar apegado a uma linhagem de tradição, essencialmente para tomar decisões e fazer escolhas. Cultura ocidental é modernidade, porque o Ocidente criou a modernidade. Agora, nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé, quem seria a cara da cultura ocidental hoje? A cara da cultura ocidental hoje? Olha, não acho que tenha absolutamente nenhuma grande figura, que a gente possa dizer assim, sei lá, como Jesus Cristo, como Platão, como César, né? Galileu, figuras emblemáticas. Mas sabe uma pessoa que eu acho que quer se identificar profundamente como membro da cultura ocidental e tem lutado literalmente para isso? O Zelensky, da Ucrânia. Ele é claramente alguém que passa a imagem de que está decidido a fazer da Ucrânia um país ocidental. Então, Thaís, para você, qual é o maior legado da cultura ocidental? É fácil, vai. É fácil, até porque o nosso entrevistado já deu a dica. Ele falou sobre... O Risério? Não, o senhor que foi entrevistado na rua. Tá. Ele falou sobre as escolhas, a possibilidade de você escolher. Mas para eu não imitar ele, eu vou dizer alguma coisa parecida, que é a imprensa, a invenção da imprensa pela cultura ocidental. Bom, daí eu vou inverter a pergunta que você me fez. Qual é para você o pior legado da cultura ocidental? As utopias políticas, por exemplo, acho que são bem problemáticas. O marxismo você incluiria? Todas elas, os fascismos, o socialismo, né, a violência soviética, a violência fascista, quer dizer, isso brota no universo da cultura ocidental, da ciência, da tecnologia, da crença de que você pode, que é bem típico da herança ocidental, que você pode fazer o mundo melhor do jeito que você quer, né? Acho que isso é, sem dúvida nenhuma, digamos assim, um legado problemático, histórico da cultura ocidental. Atualmente, eu acho que uma das coisas mais complicadas do debate ocidental é essa obsessão identitária. Eu acho que isso atrapalha, que na realidade é um nicho de mercado. No fundo é o que é um nicho de mercado, né? Thaís, qual foi o seu maior estranhamento que você lembra quando você entrou em contato com uma cultura diferente da ocidental? Então, foram vários, Pondé, mas vendo esse filme da Maçã Branca, eu me lembrei de quando eu fui ao Irã
e entrevistei um monte de mulheres lá, inclusive mulheres que já eram jovens, já eram crescidas adultas antes da Revolução Islâmica e, portanto, tem uma lembrança muito vívida daquela época e, portanto, tem uma crítica muito forte aos ayatolás, etc. Entrevistei mulheres assim e fui na casa de uma delas e ela me mostrou todo o cotidiano dela, as 2 filhas dela e falou que ela era a segunda mulher do marido dela. E aí tinha uma foto imensa, a sala era bem pequena, mas tinha uma foto imensa assim do marido dela que ela tinha visto pela última vez há, sei lá, mais de um ano. Havia mais de um ano que ela não viu o marido. E dela contava os dias para o marido vir visitá-la porque ele tinha outra família. Então, para mim causou muito estranhamento o fato de que uma mulher com curso superior, bem informada, inteligente, que tinha vivido outros tempos democráticos lá, se submetesse a essa situação, né, de ser a segunda, quase uma amante na minha cabeça ocidental. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre choque cultural, ou quando uma cultura diferente não parece pra gente simplesmente exótica. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre cultura ocidental. E nós vamos ver a seguir uma reportagem que mostra um casal que mora na Suíça, ele brasileiro e ela suíça, e que enfrenta dificuldades com as diferenças culturais do dia a dia. Vamos ver. Eu me chamo Flávia e sou suíça. Eu sou Walter Hugo Muniz, eu sou brasileiro. Um brasileiro na Suíça e uma suíça no Brasil. As diferenças culturais começaram a fazer parte da rotina do jovem casal. Moraram 1 ano no Brasil e hoje vivem na Suíça. Isso era a primeira coisa que eu achava um pouco diferente, que as pessoas se abraçam, se beijam, são muito carinhosos, falam sobre isso, assim, é uma linguagem muito afetiva? Afetuosa. 3 coisas, talvez, que são bem claras em relação à cultura brasileira e suíça que fizeram impacto e fazem até hoje na minha vida. Uma é o frio, né, que todo mundo sabe, e que a gente fala, mas é o frio. Não, é 6 meses de frio, né? Então, 6 meses do seu ano que você não pode usar shorts. Depois o escuro. O escuro, pra mim, é até pior que o frio, porque as pessoas pensam, o frio, mas na verdade você não passa tanto frio, né? Porque nos períodos de frio você tá mais em casa, né, o período do Natal também, que eles têm essa coisa bem mais fechada. E as pessoas saem menos do que no Brasil, né? Aqui em São Paulo, que é de onde eu venho, a cultura noturna é bem viva, né? Quando os filhos nascem, você vê muitas mais diferenças culturais que antes você não tinha percebido, né? Eu não sei se era muito entre nós, talvez você tenha um exemplo melhor. Mas eu percebi justamente com a relação com as outras pessoas, porque no Brasil todo mundo, a criança é educada pela família inteira, meio. Na Suíça, as pessoas não falam muito diretamente para você o que eles acham. Às vezes isso é bom, às vezes é muito ruim, né? Porque você nunca sabe realmente o que a pessoa pensa, né? Só se você é bem próximo, você tem uma relação de muita confiança. E nesse sentido, no início eu me senti um pouco perdida, né? De todo mundo dar palpite. A Lapa também tem a sua igreja, para que todo mundo veja onde eu fui batizado. Isso vem bem forte depois dos filhos nascerem, porque eu quero que os meus filhos, por exemplo, tenham um amor pela música. Que na Suíça isso é uma questão bem difícil, porque é um país de 4 línguas diferentes. Então, por exemplo, eles não têm um artista tipo Caetano Veloso, um artista que é nacionalmente amado por todos, por causa da língua, né? Quando eu morei aqui eu sofri muito com as filas. Tem fila para tudo. A Suíça é um pouco mais eficiente. Aqui, às vezes, no aeroporto tem uma fila, o brasileiro já vai na fila, nem sabe o que tem no final. Eu fico também doida. Os europeus não acham que o Brasil está no Ocidente, né? Não é uma cultura ocidental pura. Isso é claro, né? Porque quando você vai lá, eu acho que eles veem a gente mais como latino, né? Essa mistura, eles veem a gente como uma mistura, né? Que para a Europa isso é sempre uma questão meio difícil, porque todo mundo quer ter esse objetivo de afirmar a própria identidade.
A gente convive com as diferenças culturais, a gente se adapta, mas antes de tudo eu escolhi ele, assim, como pessoa que eu gosto. E sim, aí eu me adaptei a viver nessa cidade de São Paulo, que é uma coisa de louco para nós, né? Que a Suíça inteira tem 8 milhões de habitantes, e em São Paulo tem 20, mais ou menos. Então, São Paulo é uma coisa de muito, assim, doido para mim, é muito, muito diferente. Essa casa é onde a gente tá, é onde a nossa família decide estar naquele momento, essa é a casa. Porque os nossos filhos vão escolher um dia também, né? Você falou que elas são completamente brasileiros e suíços, sim, mas talvez uma vai decidir morar no Brasil, outro morar na Suíça, a gente não sabe, mas o nosso papel é transmitir as duas culturas para elas, né? Muito interessante, né, a reportagem. Acho que os dois entrevistados descreveram muito bem a questão. Inclusive, quando ela fala sobre as crianças, isso é um elemento muito interessante, porque eu imagino que pessoas que são casadas de países diferentes e têm filhos, devem ter, de fato, questões em relação à educação dos filhos. Talvez, individualmente, um caso seja maior que o outro e tal, mas deve ter. Como ela falou, foi onde a diferença apareceu de forma mais gritante. Sabe por quê? Porque quando você tem filhos, você já tem filho com alguém que vem de uma outra família. Já aparecem diferenças aí, mesmo dentro do mesmo país, né? Já aparecem diferenças. Seguramente aparecem diferenças entre suíços e espanhóis, suíços e ingleses. Mas dentro do mesmo país, da mesma língua, quando você tem filho com uma pessoa, ela traz elementos da cultura familiar dela e você traz da sua. E isso, às vezes, entra em conflito. Por isso que tem pessoas que acham mais fácil que as pessoas casem dentro da mesma religião, por exemplo. Quando você é de uma comunidade religiosa específica. Porque aí porque nos filhos, isso aparece. Esse conflito. Inclusive, muitas vezes, aparece quando filhos ou filhas decidem se casar com pessoas que a família de origem olha e diz assim, né? É diferente de mim. É diferente de mim, ou diferente do nosso país. Seguramente, como o entrevistado mesmo fala, os europeus não são muito fáceis. Aliás, ele repete o que você falou, que nós brasileiros não somos vistos como parte da cultura ocidental. Mas é do mundo total ocidental. isso, total, né? E aqui os brasileiros, digamos, cultos, que estudam e tal, veem o Brasil como parte da cultura ocidental. Mesmo aqueles que querem trazer a importância, por exemplo, da matriz afro, certo? O fazem a partir de valores ocidentais. Certo? O fazem a partir de valores ocidentais, do tipo o empoderamento feminino. Você vê como cruza? Se você pega, por exemplo, o movimento negro de mulheres e fala das raízes africanas, mas, ao mesmo tempo, essas mulheres estão falando a partir de valores erguidos pelo movimento sufragista e feminista ocidental. Então, você vê como você tem um tilt, as fronteiras não são claras, né? Então, o tempo inteiro, inclusive aqueles que falam mal, por exemplo, os defensores dos povos originários, o fazem a partir de valores da cultura ocidental. O respeito ao outro, isso é uma questão típica do Risério, né? Por exemplo, o respeito ao outro, o respeito à cultura do outro, a hábitos de vida, ao espaço do outro, certo? Porque a humanidade nunca teve nem aí para isso, né? Vai para cima, passando por cima de outros grupos e tal, não faz diferença nenhuma. Então não existe um olhar neutro sobre uma cultura? Não. Não existe ser humano neutro sobre cultura. Porque a gente não existe sem cultura. E aí, quando você olha um casal como esse, quer dizer, ela fala, vai escolher morar no Brasil ou vai escolher morar na Suíça, né? Como universos diferentes, a gente pode se perguntar, por exemplo, se ele fosse, por exemplo, muito católico e ela fosse muito protestante, certo? Seria mais uma camada de diferença operando ali.
Então, acho que a reportagem é didática sobre isso. E eles são muito bons, né? Eles falam de forma muito clara sobre a questão. Vamos ver agora um trecho do documentário vencedor do Oscar 2020, Indústria Americana. A cena mostra o conflito de culturas a partir da relação com o trabalho. 所以对美国人处理要有这技巧，就说我们怎么能够用它的优势，来能够帮福耀做事情。在美国呢，我为什么起这实际呢？就美国呢，它这个文化呢，是属于从小是鼓励为主，所以每个美国长的孩子，或者每个美国大人都是 overconfidence 啊，超自信，就是超自信。就这个社会呢，在美国地方呢，捅死人不常有。你要跟他动手打架的话，你可能会有问题。实际上，中国的话很多都是对的哈，其实人都是顺毛驴，对吧？驴呢，你顺着它弄没事儿，你一逆它一定撂蹶子。这我说话听懂吗？听懂了 ，OK。这个呢，需要咱们的智慧，就是需要怎么去引导他们，去帮他们，因为你比他强。 Muito interessante, né? O olhar chinês, né? É um olhar chinês sobre... Curioso sobre esse ser exótico, né? É, sobre esse ser exótico americano, que na realidade são mais parecidos, nós somos mais parecidos com eles do que com os chineses. Agora é interessante porque os chineses estão aí operando no universo empresarial, né? De business. Estão operando dentro do capitalismo. Né? Que como sistema e modo de produção sistemático é uma invenção ocidental, né? Da forma que aconteceu. Então, os chineses já estão operando dentro de uma criação que, na realidade, está no universo da Europa Ocidental como origem. Mas, assim, é muito interessante quando ele fala em relação às crianças, porque volta muito ao que a gente estava dizendo antes, né? Seguindo os dois entrevistados da reportagem, de que, na hora que nascem filhos, ou na hora que você está se relacionando com filhos, essas diferenças aparecem. Então, aparentemente, o professor ou o palestrante ali que está dando aula de cultura americana, para quem vai trabalhar com americanos, por exemplo, e, portanto, você tem culturas empresariais. Hoje se fala muito de cultura empresarial, né? Então, assim, cada empresa tem a sua cultura. Quando empresas fazem fusões, você tem conflitos culturais nesse sentido, né? Eu lembro uma vez de um alemão, numa reunião empresarial em que eu estava, e ele falava muito bem português, CEO de uma empresa alemã muito famosa no mundo, inclusive no Brasil, e ele falava assim que, apesar de que ele dominava muito bem a língua, o português brasileiro, ele estava 6 meses aqui, ele ainda sofria com um elemento que era o seguinte: nós, ele falando para nós brasileiros, vocês riem na hora errada e não riem quando deveriam rir. Ou seja, do ponto de vista dele, provavelmente ele fazia piadas que as pessoas que trabalhavam com eles não achavam nenhuma graça, e de repente ele falava alguma coisa e ele parecia engraçado e as pessoas riam dele, né? Então, de qualquer jeito, veja, às vezes, mesmo quando você aprende a falar uma língua estrangeira muito bem, isso não significa que você esteja bem acomodado dentro desse universo, que você saiba exatamente como se mover, rir na hora certa, né? Não rir quando não se deve rir, de repente chorar quando deve, né? E o nosso palestrante, ele está falando de que os americanos elogiam demais as crianças, né? Ele poderia ter dito que os americanos prestam atenção demais às crianças, dão muita importância ao que eles pensam, que é um pouco como já é no Brasil, né? No Brasil já é assim. E, nesse sentido, acabam produzindo crianças muito confiantes, super confiantes, que é uma observação, me parece que não é necessariamente a observação que um americano ou um brasileiro, pensando sobre essa educação ocidental, necessariamente faria, porque há muita desconfiança de que essas crianças superelogiadas, na verdade, ficam meio inseguras e não super confiantes. Mas para eles, que estranho essa coisa de ficar elogiando a criança o tempo inteiro, deve achar isso meio frescura, né? E uma criança, de repente, muito confiante, depois é um problema, porque se você brigar, você arruma uma encrenca.
E ele termina maravilhosamente bem dizendo, você, deve ser, sei lá, um ditado chinês, alguma coisa assim, você não alisa um burro no sentido contrário do pelo. Você deve alisar um burro no sentido do próprio pelo, porque se você fizer o contrário, você não vai conseguir chegar onde você quer. Você leva um coice. Você leva um coice, no caso do burro. Então, assim, elogio o que os americanos fazem, né, no trabalho. Falem que eles são o máximo. Não aponte críticas, porque se você apontar críticas, você pode ser, isso pode prestar um desserviço à relação profissional. E, no final das contas, é isso aí. Quer dizer, cada vez mais elogiando para poder deixar todo mundo feliz. Isso é tipicamente do mundo americano, não? Ocidental. É, ocidental. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.